Olá! Nesse vídeo nós veremos duas ferramentas importantes que temos que obrigatoriamente utilizar enquanto órgãos da administração federal. Nós temos um processo aqui que foi utilizado recentemente para uma contratação por dispensa de licitação e nós vamos ter o início desse processo. Esse processo ele foi iniciado com um documento de formalização de demanda. Podemos ver aqui, vou abrir a tela para vocês, é um documento com as informações básicas, esse modelo já existe no SEI, com a descrição da demanda, justificativa, quantidade, data desejada para a contratação, identificação dos membros de planejamento e de fiscalização da contratação. Após esse documento de formalização de demanda, temos o estudo técnico preliminar, onde de fato a necessidade é bem desenhada, bem definida, para saber qual é a solução para atender a nossa necessidade. Nós temos o termo de referência, que foi elaborado também na plataforma TR Digital. Essa plataforma do termo de referência digital, ela é obrigatória também, a partir de agora, por conta da IN 81 de 2022. Vocês podem dar uma lida depois, mas ela dispõe que os órgãos da administração federal devem utilizar a plataforma do TR Digital. Ao mesmo tempo, a Instrução Normativa número 58 de 2022 define que nós temos que utilizar o sistema ETP Digital. Essas obrigatoriedades estão aqui logo no artigo 1º de cada uma das instruções normativas. Temos aqui também uma pesquisa de mercado, que foi realizada aqui no próprio Comprasnet, que eu vou mostrar para vocês rapidamente. Foi inserido também um pequeno mapa de riscos, é uma boa prática a gente inserir o mapa de riscos. E após isso, esse processo foi encaminhado para autorização da nossa Superintendência Administrativa. Então, basicamente, quais são os documentos básicos que a gente vai ter que inserir no nosso processo de contratação? Vai ser o documento de formalização de demanda, o termo de referência, o estudo técnico preliminar da contratação, até porque é o estudo técnico preliminar que vai dar base para a gente fazer o nosso termo de referência, uma pesquisa de mercado que a gente vai precisar para a gente realizar o nosso estudo técnico preliminar e, como boa prática, se puder, um mapa de riscos. Claro, tudo vai depender da complexidade da contratação. Se for uma contratação simples de um material, por exemplo, uma aquisição de um material para pronta entrega e tal, que não tem nenhum tipo de especificação, é um bem completamente simples, como uma caneta, por exemplo, e a gente avaliar que não é necessário um mapa de riscos, tudo bem, não tem problema. Mas como documentos obrigatórios, nós vamos inserir o documento de formalização de demanda, o termo de referência e o estudo técnico preliminar. Isso no âmbito do Fórum de Ciência e Cultura, ok? No caso das situações que dispensar o estudo técnico preliminar, a gente coloca uma folha de informação dizendo por que dispensamos e tal. Mas o termo de referência não tem como a gente dispensar, tudo bem? Então vamos lá, como é que a gente acessa essas ferramentas do termo de referência e do ETP Digital? Essas ferramentas estão disponíveis aqui no Comprasnet. Vamos fazer login aqui no portal para mostrar essas ferramentas para vocês. Essas ferramentas, vocês devem preencher o formulário para solicitação de perfil para essas ferramentas. As instruções foram enviadas para vocês. E aqui nós temos o PGC. Alguns de vocês já acessam o PGC, onde vocês preenchem nesse PGC documentos de formalização de demanda, né? Então, uma dessas possibilidades também é vocês pegarem o documento de formalização de demanda que vocês já preencheram no PGC e inserir no lugar desse, tá? Também é completamente válido.
É até ideal porque a gente vê que vocês inseriram essa demanda no PGC. Mas como esse vídeo não é sobre o PGC, nós vamos voltar aqui no ETP, nosso estudo técnico preliminar, que a partir de agora nós necessariamente utilizaremos nessa plataforma do Comprasnet. Esse estudo técnico preliminar, ele é bem parecido com o que vocês já faziam lá no SEI, tá? Eles tinham as mesmas perguntas lá no SEI, e aqui serão os mesmos itens para a gente preencher. E nós vamos aqui, por exemplo, criar um ETP para a aquisição de um material. Então, nós temos aqui as informações básicas desse ETP, com a categoria do objeto, se são bens, se são serviços, a contratação, nesse caso, é a contratação do PGC que vocês criaram. Então, por exemplo, a gente separou aqui a contratação da Casa da Ciência, por exemplo, onde estão os bens que a Casa da Ciência registrou no plano de contratações anual dela. Processo administrativo, colocar aqui o número do processo, botar o número fictício. E aqui nós temos os menus, que são os mesmos menus que a gente já preenchia antes. Descrição da necessidade. Nós temos aqui a descrição básica do que a gente precisa. Deixa eu só subir a tela aqui. Subir aqui um pouquinho. A descrição da necessidade. Nós temos aqui o botão de ajuda em todos os itens, tudo bem? Onde a gente descreve a necessidade de compra. Basicamente, vamos descrever qual é o problema que a gente está enfrentando, né? Qual o problema, qual é a necessidade que a gente precisa atender. A área requisitante, quem é a área, quem é o responsável por essa requisição. Os requisitos da contratação, novamente vamos aqui na ajuda, para especificar o que essa contratação precisa para atender a demanda. Critérios de desempenho mínimo, por exemplo, se eu vou comprar tomadas para o meu órgão, e o que essas tomadas precisam ter? Elas precisam ter o pino de aterramento, por exemplo? Elas têm que ser 10 amperes, tem que ser 20? Essa questão. Quais são os requisitos básicos dessa contratação? A solução. Agora, o item 5, levantamento de mercado. O levantamento de mercado é o levantamento de soluções que o mercado coloca para a gente. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente confunde o levantamento de mercado com uma estimativa do valor da contratação. Ainda não é a estimativa do valor da contratação. A estimativa do mercado é, por exemplo, se eu preciso instalar, por exemplo, uma porta, são as soluções, por exemplo, qual é o material da porta que eu preciso instalar, se essa porta ela é de correr, se ela é de abrir, se ela tem uma maçaneta, se ela fecha com cadeado. Essas são as soluções de mercado. Talvez, a depender do objeto, só exista uma solução de mercado. A gente vai colocar que só é essa solução disponível que atende a nossa necessidade. Daí vem a descrição da solução como um todo, que basicamente vai descrever exatamente qual é o objeto que atende a minha necessidade. Lembrando que esse aqui é diferente. A descrição da solução como um todo já é o objeto que eu estou descrevendo que soluciona o meu problema. Enquanto no item 4 é a necessidade, o que eu preciso de características para atender a minha necessidade. Item 7, estimativas das quantidades a serem contratadas. Não tem muita coisa a explicar. Número 8, estimativa do valor da contratação. Aí sim, nós temos que estimar o valor da contratação. E para fazer essa estimativa, nós temos que recorrer à nossa IN 65 de 2021.
A IN 65 de 2021 traz os parâmetros que a gente usa para fazer a nossa pesquisa de mercado, que está aqui no item 5, que pode ser composição de custos iguais ou menores à mediana nos sistemas oficiais de governo, como painel de preços, contratações similares feitas pela administração pública, concluídas no período de até 1 ano anterior à data da pesquisa, dados de pesquisa publicada em mídia especializada, tabela de referência, por exemplo, vou comprar um carro, tem a tabela FIPE, que é a tabela de referência, ou pesquisa direta com até 3 fornecedores, mediante solicitação formal, por meio de ofício, desde que apresentada a justificativa da escolha desses fornecedores, tá? Lembrando que aqui no parágrafo 1º diz que deverão ser priorizados os parâmetros 1 e 2. Então, nossa preferência é pesquisar no painel de preços, banco de preços, etc., e contratações similares da administração pública. Isso porque o fornecedor ele sabe que a gente está fazendo pesquisa de mercado e vai querer te dar uma proposta com preço acima do valor. Em relação ao item 3, que tem sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, que basicamente são sites de loja, ele também não dá preferência para esses sites, porque não são as mesmas condições de contratação. No site você paga à vista, no setor público você paga após o recebimento, tá? Mas, caso não encontre contratações no painel de preços ou contratações similares da administração pública, não tem problema. Aí, paciência, a gente pesquisa nos sites, pesquisa nos fornecedores, ok? Então, vamos lá, depois vocês leem com calma essa IN 65 de 2021. Agora, vamos voltar lá no nosso ETP digital. Justificativa para o parcelamento ou não da solução. Isso ocorre quando a gente contrata objetos em maior quantidade, ou a gente tem uma solução, por exemplo, a gente precisa de mesas, cadeiras e armários. Então, a gente pode parcelar essa solução em 3 itens, né? O ideal é a gente parcelar para a gente aumentar o nosso rol de fornecedores que pode atender a nossa solução. Contratações correlatas ou independentes, basicamente, é informar quais os processos que dependem dessa contratação também. Por exemplo, essa situação da mesa e da cadeira. Se forem processos separados, às vezes a gente não adianta, porque que adianta ter mesa se eu não vou ter cadeira? Então, coloca aqui, é necessário também a contratação de tal cadeira. Ou então, se eu estou fazendo algum tipo de aquisição de um serviço, por exemplo, e precisa adquirir um material para a realização desse serviço, também pode ser uma contratação correlata ou interdependente. O alinhamento entre a contratação e planejamento, basicamente, pode ser definir que o nosso objeto está no nosso plano de contratações anual, tá? Basicamente, identificar a previsão no plano de contratação anual. E agora vamos para o item planejamento. Item 12. Benefícios a serem alcançados com a contratação. Isso aí é claro. O que a gente vai ter de ganho com essa contratação? Providências a serem adotadas, por exemplo, capacitação de pessoal para um equipamento que eu vou adquirir, algum outro tipo, acionar um outro órgão para emitir algum documento que eu precise para essa contratação ou após essa contratação, coloco tudo aqui. Possíveis impactos ambientais, né? Por exemplo, se eu vou trocar a bateria de um no-break, os possíveis impactos ambientais que eu devo arrumar uma solução para mitigar esses impactos. Por exemplo, o descarte da bateria antiga vai ser feito de forma correta? Então, vou colocar aqui que é um possível impacto, mas que vai ser feito de forma sustentável. Número 15, declaração de viabilidade da contratação, que basicamente já é a conclusão do TR, se a declaração é viável, viável com restrições ou inviável. Quando a gente seleciona aqui, é necessário a gente preencher também a justificativa. Por fim, os responsáveis pela elaboração desse estudo técnico preliminar
E aqui também tem um campo de anexos, caso seja necessário. Após isso, basta concluir o ETP, e o ETP já estará disponível para download, ok? Vamos só voltar aqui, nessa ferramenta do estudo técnico preliminar. O que acontece? Existem outros ETPs que a gente pode utilizar. Por exemplo, aqui tem um reparo de janela. Se for um reparo de janela igual ou parecido, eu posso criar um artefato a partir desse. Isso é interessante. Eu clico aqui e tem a opção de eu copiar o ETP 46. Olha só que interessante. O sistema está carregando. Esses campos eles já vêm preenchidos, o que pode me adiantar muito no caso dos serviços. Aqui tem o reparo da janela e tal, tem a foto da janela. Eu posso copiar tanto ETPs antigos da minha UG, quanto ETPs de outras UGs, utilizando esse campo para preenchimento, ok? Então, essa era só uma visão geral aqui do estudo técnico preliminar. Agora vamos verificar o TR digital. Está aqui na opção termo de referência. E ele é bem semelhante ao ETP, tá? A plataforma é muito similar. A gente tem aqui novamente o botão da gente criar, só que aqui a gente já tem as minutas da AGU prontas para a gente realizar. Por exemplo, serviços, eu posso selecionar se é continuar com dedicação ou sem dedicação exclusiva de mão de obra, obras e serviços de engenharia, no caso aqui serviços comuns de engenharia, já tem até contratação de água padronizada para pregão eletrônico. Vamos, por exemplo, em aquisições. Se eu selecionar a terra em branco, ele vai abrir uma folha completamente em branco. Tá? Não recomendo que vocês usem essa opção, porque vocês terão que construir todos os campos do TR. E é ideal que a gente siga as minutas da AGU. Tá? Só faça isso caso realmente seja um objeto muito fora do padrão e as minutas da AGU não caibam nessa situação. Tá? Então vamos voltar aqui. Em termos de referência. Então vamos, por exemplo, que é a situação que a gente vai ter mais comum, que é a situação de aquisições. Vamos aqui em criar aquisições. Quando eu clico em aquisições, ele já exibe para mim, para selecionar a categoria aqui, vou colocar aqui compra. Compra de bens de consumo, compra de bens permanentes, eu vou selecionando. O número da contratação, a mesma coisa, eu tenho que colocar qual é a contratação do PGC que a minha compra se adequa. Eu vou selecionar aqui. É o material de higiene que eu coloquei na contratação. E vamos concluir. Lembrando que, se não está na contratação, incluam na contratação lá no PGC. Ou peça para o cadastrador da sua unidade ou daqui da administração central incluir essa demanda. Definição. Aí são os mesmos itens que já tem no TR que vocês encontraram no SEI. Tá? Definição do objeto, fundamentação da contratação, solução, requisitos da contratação. Muita coisa disso aqui, por exemplo, a fundamentação da contratação faz referência aos estudos técnicos preliminares. Por isso que muitas vezes a gente faz o TR e não faz o ETP e esquece de colocar a fundamentação da contratação no TR. E aí gera um problema, por quê? Porque a gente faz referência ao ETP
e esquece de colocar aqui e não faz o ETP. Aí a gente gera um problema porque fica faltando conteúdo no TR, faz referência a um documento que não existe. Por isso que a gente está pedindo para, de maneira geral, vocês elaborarem o TR e o ETP. Lembrando aqui na plataforma do ETP digital. E aí vocês vão preencher também da mesma forma que vocês preenchiam no SEI, tá? Vou passar aqui rapidamente. A definição do objeto, basicamente, é aquele item 1, que a gente quer comprar. A fundamentação da contratação é a necessidade da contratação, que já está descrita no ETP. A descrição da solução também já está no ETP. Os requisitos da contratação, a gente pode colocar os requisitos de sustentabilidade, por exemplo, que são os principais. De resto, a gente pode continuar preenchendo aqui a subcontratação, garantia, se precisar. Modelo de execução do objeto, prazo de entrega, se a entrega for parcelada, quais as parcelas, garantia dos bens, prazo de garantia, se tem. Modelo de gestão do contrato. Isso aqui, basicamente, vai ser como é que vocês vão fiscalizar o contrato. Critérios de medição e pagamento. Tempo de recebimento provisório, recebimento definitivo. Coisas do tipo assim. Critério de seleção do fornecedor, se é menor preço ou maior desconto. Geralmente é menor preço. Se o fornecimento vai ser integral ou parcelado, ou continuado. Estimativa do valor da contratação, vocês já fizeram no ETP. Só colocar aqui de novo. Adequação orçamentária. Esse campo aqui, como geralmente vocês não sabem, pode tirar esse campo que a gente vai colocar ele depois no aviso. E deixa só esse 10.1, tá? E os responsáveis é a pessoa que vai assinar o termo de referência. Tá? É a pessoa que vai basicamente acompanhar a contratação ali. E anexos, vocês podem anexar o próprio estudo técnico preliminar, que ele vai ser o anexo do termo de referência. Lembrando, como eu falei, assim como o ETP, a gente também pode copiar os termos de referência nossos e de outras UASGs. Então a gente pode vir aqui, tem um TR aqui de aquisição de refletores. Então se eu vou adquirir um outro material de consumo também, ou até um material elétrico, eu venho aqui e crio um artefato a partir desse. Claro, eu dou uma olhadinha antes, vejo se é aquilo que eu quero. Se for, eu vou lá e copio, ok? Então esse vídeo foi só uma visão geral aqui. A gente vai se colocar à disposição para o que vocês tiverem de dúvida, tá? Já que é um momento novo e tal, a gente tem toda essa transição legal, mas a gente busca sempre fazer um trabalho que seja até exemplo para as unidades vizinhas. Então, nesse vídeo é isso. Ficamos à disposição. Até logo.